Estamos começando mais um episódio do Feira Pod e se você, como eu, no passado, óbvio, tinha medo de uma parte do Enem, você tá aqui para tirar todas as suas dúvidas ou se preparar de uma forma consistente, eu posso dizer, correto, Diego? Exatamente. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha. Hoje estamos aqui com a professora Natiele Gadelha. Obrigada. Gadelha, Diego. Gadelha, meu Deus do céu, foi corrigida ao vivo aqui mais uma vez aqui, ó. Mas vamos lá. E ela vai trazer justamente, Rodrigo, pra gente todas as possibilidades, né? No sentido de especificações, até mesmo no sentido de tranquilizar as pessoas que porventura vão estar participando dessa etapa que é bastante importante do Enem. Mas qual etapa do Enem? Porque eu não falei. Você falou aí da sua época, você comentou sobre o ato de escrever, e aí eu lembro que a gente tinha sempre aquele dilema do quanto tempo dedicar para a redação. Mas, sem delongas, vamos conversar com quem entende do assunto. Natiele, seja muito bem-vinda. Essa dali é a sua câmera. Quando quiser, Olá. é só olhar para ela. Eu agradeço, gente. Muito obrigada. Sinto-me honrada, né, por ter sido convidada para vir aqui falar de algo que é uma paixão para mim. E nesse sentido, o que é que te chamou para o texto da redação? Que às vezes é até um pouco criticado por ser um texto mais duro e tá exigindo muito ali de quem já tá nervoso, enfim, como é que foi essa... Isso vem da infância, né? Eu costumo dizer o seguinte, que existe algo da gente, um talento natural que eu acredito, é uma crença que tenho, que nasce com a gente. E aí, por alguns motivos, a vida, as distrações, né, às vezes faz a gente esquecer. Depois de adulto, eu me recordei muito bem disso, porque nas brincadeiras infantis, com as primas, com as amigas, qual era a minha brincadeira favorita? Eu queria brincar de escolinha. E eu sempre era a professora. Eu não ficava na situação de aluna, né? Isso foi... Aí depois que você fica adolescente, aí vem as cobranças, né? A família, a orientação da família. Fazer direito. Qual é o curso melhor? Qual o curso? Qual a formação que vai te dar melhor remuneração? Aí tem toda essa expectativa ao redor. E tanto que, quando resolvi fazer vestibular, a minha primeira inscrição foi para direito. E aí, no cursinho ainda eu fiz, mas eu não fiz com aquela certeza. Eu falava assim, é isso mesmo e tal. Porque eu era encantada com a aula de literatura da minha professora, do cursinho e da escola, né, do ensino médio. E aí, resolvi. Um dia lá, eu falei, se eu fizer outra inscrição, aí eu recebi a orientação de que a última seria anulada. Então eu falei, vou fazer de novo. E eu fiz para letras. E passei. Na época, tinha assim, era de uma época que não tinha ainda, o Enem não usava nota para várias universidades, então era assim, por calendário. Aí tava na época o primeiro da lista, que começava a maratona dos vestibulares, o primeiro é o da UFES. Eu falei, vai ser a UFES. Aí eu fiz, e aí, pra resumir a história, acabei passando e vim. Mas é como eu tô te falando, eu vim por causa da literatura, não por causa da produção textual. E aí eu vim, fiz o curso de letras na UFES, fiz estágio, sempre dando aula de português. E quando eu estava prestes a me formar, né, tive assim, eu não descarto a questão de sorte, né, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Os meus professores da faculdade me indicavam para bolsa, para vagas de trabalho, e aí apareceu a oportunidade de fazer uma seleção numa escola de grande porte aqui em Feira de Santana, para ser professora do 6º ano de redação. Foi, olha, não tinha ainda dado aula de redação pro 6º ano. E aí fiquei nessa escola durante 10 anos. Aproximadamente. E nesses 10 anos eu dei aula de redação entre 6º, 7º, 8º até 9º ano. Então, o ensino fundamental 2 todo, eu transitei ali, né, com essa prática de ensino de produção textual. Logo depois, eu saí dessa instituição e fui para uma outra, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o ensino médio, de redação. E assim, a redação do ensino fundamental não é a mesma do ensino médio. O ensino médio ele é mais focado no texto dissertativo argumentativo, porque tem um foco ali nos vestibulares, e a maioria cobra esse tipo de texto. Mas o ensino fundamental não. Porque esse tipo de texto dissertativo, ele pode ser inserido, mas o trabalho que é feito pelos profissionais é muito leve. Porque argumentar é uma habilidade que você precisa ter uma certa maturidade que um aluno do 6º ano não vai ter ainda. Então a gente trabalha com textos que são mais da fantasia,
né, que trabalha mais a criatividade, e aí aos poucos inserindo debate sobre problemas da vida real, e aí isso vai se desenvolvendo, essas habilidades vão se desenvolvendo para o aluno, né? Aí se você me pergunta como foi, eu só fui indo. E assim, eu não teve um momento que eu falei assim, agora eu vou trabalhar com redação. O grande pontapé na minha vida foi a porta que o destino abriu para mim de entrar nessa escola e trabalhar, né? A gente tá falando aí do início da tua trajetória, me permita, sem revelar a idade. Pode revelar. De quanto tempo atrás? Isso já tem 12 anos. 12 anos. Eu já tenho 12 anos de profissão. Ok. E aí a pergunta é, Rodrigo, nossos jovens, adolescentes estão escrevendo melhor ou pior? Antes de responder diretamente a tua pergunta, isso aí envolve uma coisa chamada autonomia. Quando você tem autonomia na escrita, isso quer dizer que você desenvolveu ao longo do processo competências e habilidades relacionadas à produção textual, né? Quando você fala escrever, é muito o trabalho de você externalizar pensamentos, reflexões, ideias que você já consumiu. Então, isso daí só é um trabalho feito individualmente com cada um. E não tem como terceirizar. Então, o que tem acontecido com a inteligência artificial? A gente está vivendo uma era de tecnologia muito forte, né? Muito evidente. Mas a inteligência artificial, ela dá para todos nós a possibilidade de terceirizar nosso trabalho, né? E o que acontece? O nosso cérebro, ele é uma máquina muito potente e que ao longo da nossa vida ele vai se aprimorando de acordo com o trabalho que a gente faz com ele. É como um músculo. A gente vai lá pra academia, né? Malha, pra ficar tudo, né? Tudo no lugar, pra uma questão de saúde também. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Então a gente precisa exercitar. É aquele velho clichê. Não tem. Qual é o exercício? Qual é o melhor exercício pra você aprimorar ideias, pra você aprimorar suas habilidades reflexivas, pensando, sentando, debatendo, discutindo, trocando ideia, discutindo. E a partir dessa troca, né, dessa leitura, dessa assistir algo e pensar criticamente, analisar, entender o mundo ao seu redor, tomar par de quais são os problemas sociais que vêm acontecendo na comunidade onde eu vivo. E isso, no decorrer do tempo, essa troca, e conversar sobre isso, até ouvir quem discorda de você. Ouvir quem discorda de você, hoje a gente tá tendo dificuldade com isso também, né, de você ouvir uma opinião contrária ao que você pensa e você querer rebater, não faz sentido, talvez faça sentido, o que custa a gente ouvir? Até você ouvir uma opinião diversa da sua e parar e refletir sobre isso, tá te dando autonomia. Pra na hora de você escrever um texto, você defender com autonomia. Sim. Se você conversa e debate com autonomia, mostrando pras pessoas que estão ao seu redor que você tá falando algo e você tem propriedade do que você tá falando, você não tirou isso do nada, você não inventou, você tende a também mobilizar essas ideias, essa habilidade no texto. Não que vai ser a mesma coisa fala e escrita. Agora, no texto, você vai ter que adequar ali com questões gramaticais, questão de estrutura do texto, você vai ter que ter domínio linguístico em relação a conectivos, né? Enfim, você vai adequar. Mas essa habilidade reflexiva é uma coisa muito autônoma, que se você desenvolve na vida, você tende a ter mais facilidade em transpor para o papel, numa discussão de um tema num texto, mas ela está sendo perdida, porque nós estamos, quando eu falo só aos alunos, a gente às vezes tem um pouco mais de autonomia de entender o seguinte, até que ponto eu vou para que isso não me faça mal, né? Às vezes a gente tem esse feeling. Às vezes, né? Quando eu falo assim, a gente sendo otimista aqui, por ser adulta, a gente espera, né? Mas em comparação com a adolescente e a criança, a maioria não vai ter. Falta ali a maturidade. Esse filtro ainda não tá completamente formado, preparado. Então, eles acabam terceirizando essa... E não tem ainda essa maturidade para essa consciência de que eles estão numa fase onde tem um desenvolvimento neurológico que facilita muito. Por exemplo, quando a gente está aprendendo um segundo idioma... Gente, vocês me cortem, viu? Porque eu vou falando. Não, pode continuar. Quando você aprender o segundo idioma, eu tiro isso por mim. Eu falo, quem puder aprender um segundo idioma, aprenda logo enquanto jovem. Porque depois de adulto, você acaba, até por ocupação de outras coisas na sua mente, a questão da plasticidade cerebral é uma coisa que na infância e na adolescência está muito mais aguçado. Então, é um período que deveria ser muito mais aproveitado para essa habilidade ela ser um pouco mais desenvolvida. Mas está acontecendo o contrário, né? Como se fosse um processo de deseducação, digamos
Isso, um meio que a gente tá regredindo, a gente não tá, acho que a palavra, assim, eu diria que a gente não tá aproveitando muito a fase ideal. Sim. A gente, quando eu digo os alunos, né, os estudantes, os jovens, acho que a maturidade, ou ainda não tem essa consciência do quão importante é desenvolver essas habilidades de começar já na adolescência. Ok, Rodrigo, mas Natiele, duas coisas. Uma é aquele ditado, né, do papagaio velho não aprende a falar, e a outra é que, assim, é tão louco que a pessoa hoje, no aplicativo lá da inteligência artificial, ela não quer nem mais escrever. Já tem um botão pra você segurar e uma falar. inteligência artificial que você escolhe o tipo da voz que você quer escutar, você discute com ela. E é claro, você pergunta qualquer coisa, ela fala, pô, que legal, que bacana. É sempre te jogando pra cima. Então aquela questão que você comenta de ter criticidade e de ouvir o contraditório, simplesmente não existe. Porque ela praticamente diz amém pra tudo que você tá falando e discutindo Você ali com ela. trata a inteligência artificial é o novo Deus. O que ele fala, você considera que é uma verdade absoluta. E agora puxando um pouco pro nosso tema... Mas é um Deus que não te contesta. Não, é isso que eu tô falando. Pra mim, quando você entende como funciona uma inteligência artificial, você percebe que você não tá falando com uma divindade, você não tá falando com algo, você tá falando com um algoritmo que vai fazer uma busca na internet de uma forma muito rápida e traz as informações pra você. Sim. Eu costumo usar a inteligência artificial como? Eu preciso aprofundar algo que eu não encontrei através da pesquisa tradicional. Ah, Rodrigo, pô, você é muito velho. Por que você usa a pesquisa tradicional? Eu uso a pesquisa tradicional por causa dessas características que eu não quero perder. Eu não quero perder minha capacidade de ler, absorver e entender. Porque eu não sou simplesmente um ser que vai reproduzir o que os outros falam. Eu tenho que ter a minha capacidade de ler e interpretar. Sim. E aí é a ideia de quando eu penso em literatura. Durante a escola, eu não fui um aluno exemplar. Eu falo isso pra todo mundo. A escola nunca foi algo que me prendeu. Eu achava defasado. Já pra minha época eu achava muito defasado. Eu tava crescendo ao lado da internet e tava vendo que eu via coisa na internet e a escola ensinando num quadro negro, porque na minha época eu ainda peguei quadro negro, que era a mesma coisa que minha mãe via. No dia que minha mãe falou, pô, eu vi isso na escola, eu falei, caramba, tô bem atrasado. A gente tá bem atrasado. Mas essa capacidade da gente interpretar foi quando eu comecei a ter noção. Aí, pegando o tema do Enem. Eu acho que eu já comentei isso em algum programa. Primeira vez que eu fiz um vestibular, eu não fiz por vontade, eu fiz por pressão. E aí, todo mundo, né? Você mas tá estudando pra quê? Mas assim, o meu ensino médio, eu nunca vou esquecer isso. Foi todo tipo assim, quando eu entrei no primeiro ano, eu falei, falta 3 anos pro vestibular. Aí eu perdi o primeiro ano, pô, ainda falta 3 anos pro vestibular. Aí eu fiz segundo ano, falta 2. Aí, sabe, era esse medo de enfrentar o vestibular. Porque o vestibular sempre foi vendido pra mim que era uma coisa, nossa, era um monstro e tal. E era a época que era o UFES, eram 3 dias de prova. 3 dias, né? A UFES Acho que eram 3 dias. 3 dias eu peguei essa fase. 3 dias de prova. Pegamos essa fase. Era uma coisa assim, surreal. Eu vim de escola pública, então a gente já tinha a defasagem do ensino público já pro superior. Mas assim, a primeira redação, quando eu cheguei lá e falei, velho, agora eu e a prova, eu comecei a ver que era, pô, eu vou expressar minha opinião. E eu sempre fui uma pessoa boa de expressar opinião. Falando, às vezes debatendo, né? Aí eu falei, pô, as pessoas podem não concordar com o que eu falo, mas eu vou expressar minha opinião aqui dentro dos temas. Então, na primeira prova eu bombei porque eu não botei o título. Fiz, na hora de passar limpo eu não botei o título. Aí na segunda... Mas aí tem um depende, né? Talvez a Nathalie pode até explicar. Depois você pode depende explicar. da banca sim. aí. Se pede título ou não. Depende muito da orientação. Eu não lembro o que tava. Eu lembro que... Você não leu as orientações da prova. Eu lembro que a minha não tive nota. Zerou, então. Zerei. Mas olha, aí a gente vai analisar. Vamos lá. Aí veio Estudo de caso. Estudo de caso. Aí veio a segunda redação. A mesma coisa, eu botei título. Beleza, mas eu não fui tão bem na prova objetiva. Aí minha terceira prova foi o Enem, que era a época raiz. 53 questões e uma redação. 63 questões e uma redação, num domingo só. Não tinha essa facilidade que tem hoje em dia. Eu tirei 95 na redação, era de 0 a 100, eu tirei 95. Pouco tempo depois, a UFES manda que eu passei na UFES também. Aí, como eu tava com as duas oportunidades na mesa, eu escolhi fazer Universidade de São Paulo. Sim. Mas hoje eu percebo que muito conectado com o que você falou aí, a minha capacidade de não aceitar desde a época nem o que os professores falavam, eu não debatia, mas eu não aceitava, então eu já saía da sala reclamando que eu não gostava da sala de aula porque eu não concordava com o que os professores estavam falando, porque eu via uma coisa no livro e eles falavam outra coisa, eu já não concordava, eu não ia muito por esse caminho. E aí quando eu fico observando, eu falo isso porque eu tenho primos. Qualquer probleminha que meus primos têm, eles abrem o chat GPT pra procurar. Eles não tentam fazer o básico. E hoje eu vejo com que a gente trabalha,
que se a minha capacidade de querer experimentar as coisas, eu ia me ferrar. Porque eu ia ficar dependendo o tempo inteiro de ChatGPT e Google pra pesquisar. E tem coisa que eles não conseguem responder. E essa questão que quando a gente tá adulto dificulta, mas é claro que eu não tô generalizando, né? A gente tem aqui adultos que têm uma facilidade maior, a gente tem aí as variações, né? Então, até ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, adolescente e criança muito mais maduro para a idade deles. Então, assim, eu tô falando meio de uma forma um pouco generalista, sem falar dos detalhes, né? Essa questão de autonomia que você tá falando, ela é tão real que às vezes fala assim, eu tenho um aluno, pronto, lembrei do caso. O exemplo melhor dado, né? Eu já tive vários estudantes, né, no curso preparatório de redação, que são estudantes, assim, que eles produzem o ano todo, passam em mês uma vez por semana produzindo. Quando chegam as férias, quando volta, travado. Exercício, sabe? Existem coisas, a nossa mente, ela precisa, certas habilidades, elas precisam estar sendo exercitadas, a maioria das vezes, né? Então, assim, a habilidade de reflexão, a habilidade de escrita, ela precisa ser exercitada. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você escreve sempre o mesmo tipo de texto, uma escrita diferente. Por exemplo, se eu escrever a escrita literária, crônica, conto, e aí a gente perdeu um pouco aquela escrita acadêmica. Eu passei por isso, estou passando recentemente. Eu estou com dificuldade, não que eu não saiba, eu lembro, mas está adormecida essa minha habilidade da escrita acadêmica, sabe? Os termos, a maneira mais técnica que você utiliza vai se perdendo. Então, para você, isso que você tá falando reforça isso que eu tô dizendo. É treino. É treino. É hábito. E aí eu costumo até falar para os meus alunos, imagine aí você, como é interessante para uma pessoa que corre a maratona. Ela correu a maratona vamos lá, eu não tenho muita noção disso aí, mas uma pessoa que corre alguns quilômetros em uma hora, ela tem ali a meta sempre de diminuir. Para diminuir, ela faz o quê? Treina se prepara. Mais. Ela não corre mais, ela treina mais. Ela treina mais, ela corre todos os dias, ela faz ali. Então, assim, com a redação é a mesma coisa, né? Com a questão de aprender um idioma é outra coisa, do mesmo jeito. Com aprender um instrumento é do mesmo jeito. E às vezes acontece o seguinte, né? Eu já com alguns alunos meus, eles falam assim, mas eu já produzi bastante durante o ano. Essa redação aqui eu não vou produzir ela aqui agora, não esse tema, mas porque eu já sei como é que eu vou fazer. Tá na cabeça, tá na mente, tá tudo aqui. Só que passar para o papel é um outro processo. Na hora de executar é completamente diferente. Porque na hora de passar, você tá com as ideias todas na mente, eu quero falar isso. Mas não é essa mistura que tá aqui na mente, você não vai passar, você precisa passar para um texto coerente, coeso, com conectivos todos ok, as partes todas articuladas, isso aí demanda um tempo. E isso, fazer projeto de texto, essa parte de transpor daqui para cá, faz toda a diferença, né? Então, e prezo muito pela escrita, pelo manuscrito. Possível. Já tive, né, alguns acompanhamentos que o pessoal fazia digitado, fazia pacote de correção, né? A pessoa mandava digitado para mim, mas chegou um momento que eu falei, eu quero escrito, cursivo, porque faz digitado, ok, mais fácil, deu para entender. Só que a vida real não é assim. Não vai tá lá, você não vai mandar a redação digitada, você vai mandar manuscrito. E às vezes a pessoa digita, a letra é muito menor na digitação, e na hora fala assim, esse tema eu já fiz. Aí foi lá um texto digitado. Aí quando quer passar aquela quantidade de informação para as 30 linhas, não vai caber. Chegou a hora das vagas EL desta semana. A primeira vaga de hoje é para o curso de administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 750 mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de engenharia elétrica. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 985 mais R$ 10,30 de auxílio transporte por dia estagiado. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para técnico em administração. Essa vaga também é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 700 mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de desenvolvimento de sistemas / rede de computadores. Esta vaga é para a cidade de Santo Antônio de Jesus. A remuneração é de R$ 700 mais R$ 100 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para técnico em desenvolvimento de sistemas.
Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 650 mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 27 horas semanais, de segunda a sábado. A sexta vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Itaberaba. A remuneração é de R$ 450 mais R$ 50 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse yelbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. E fora que tem a correção automática, né? Você não se atenta mais. Você não pensa, meu Deus, eu tô escrevendo aqui um texto, você não tá atento. Tanto que eu desligo a correção automática do meu celular e da maioria dos meus documentos para que eu fique atento, para que eu melhore. Porque senão, Diego, imagine aí, a gente passa tanto tempo em cima disso. E aí, pra mim, outra coisa, com que a gente trabalha, a gente usa muito software. E os softwares são todos em inglês. Então, passou a maior parte do dia conectado à língua estrangeira, que não tem acentuação, não tem acentuação, do que com a língua portuguesa. Então, se eu não tiver essa metodologia que eu aplico pra mim, isso aqui é pra vida. Porque eu quero, quando eu for escrever um texto de WhatsApp pra um cliente, pra uma pessoa, eu não pareça um semi-analfabeto. Então, são um tipo de coisas que eu sei que se eu parar de usar isso, eu vou esquecer como escreve. E quando eu for escrever no papel, eu não vou saber onde colocar. E é isso que tem acontecido com os alunos. Porque a tecnologia, ela tá rodeando a vida a nossa vida, né? E ela tende a trazer a praticidade. E a gente passa o dia todo aqui, isso aqui, ó, resolvendo. Eu trabalho muito, tem muita mensagem do WhatsApp, não sei o quê. E aí aquela coisa de ficar naquela conversa prática do dia a dia. Texto curto. E se eu tô falando com um amigo aqui no WhatsApp, eu não preciso prezar por essa acentuação, por essa ortografia correta. Então vai passando. Aí na hora que eu preciso mobilizar a linguagem formal, é aquela coisa do hábito. Se eu não treino algo, eu não vou ter habilidade para colocar em prática. Ó, falando em hábito, até pra gente... Pra uma questão, é comum você ver na redação hoje em dia o N e um tio em cima? As pessoas escreveram não assim? Não é comum. Há alguns que são comuns. O mais comum pra mim... Que é linguagem de internet. É o VC? Olha, não aparece com muita frequência a linguagem do internetês, né? O N, não acontece, porque por mais que às vezes eles não saibam por mais que às vezes não saibam aplicar a regra, eles entendem que não pode usar aquela linguagem ali. Entendi. Então eles se esforçam, né? Mas assim, existe muito, quando eu falo muito, que acontece com mais frequência, o que junto, com certeza junto, né? Acontece o que, eu fiquei tudo junto, acontece bastante. Agora entendi. O afim com sentido de finalidade, que afim junto tem pode a ver com a separado. afinidade. Afim, eu falo assim, olha, até brinco, eu falo, afim é paquera, eu tô afim de fulano. A afim separada é com a finalidade de. Então o afim também acontece porque muito. Esses hábitos, porque eu fico imaginando que se o aluno vacilar, ele começa a escrever, porque assim, às vezes eu tô até me dando mensagem de WhatsApp pra cliente, por exemplo, eu tenho muito cuidado, eu sou muito formal, pra não passar, é diferente de como eu falo com o Diego. Que é o correto, né? Que é o correto. Imagine eles que passam o dia inteiro conectados, porque eu já tô no momento que eu tô ficando velho, viu, Diego? Eu já começo a ter aversão, eu chego em casa e empurro o celular falando, quero ver a cara dele, só amanhã. Imagine essa galera que, com o celular o dia inteiro. E a vida tá pedindo cada vez mais. Né? Então é aí que a gente precisa ligar o filtro individual. Porque o mundo não vai pedir esse filtro da gente. O mundo quer que a gente siga só indo. Então esse filtro ligado é individual mesmo. E nesse sentido, Natiele, qual é o papel da redação no Enem? Olha, a redação do Enem, primeiro, o objetivo principal dela é fazer a avaliação do texto escrito nas 5 habilidades e a pontuação que o estudante tirar nessas 5 habilidades, na somatória dessas 5 competências, na verdade, vai dizer para ela se ela vai ter uma chance maior ou uma chance menor. Primeiro é isso. Então, quais são os critérios avaliados? Então, vai avaliar primeiro o domínio da norma culta da língua portuguesa, que não é pouca coisa, é bastante. Só isso. O VC lá já foi. E aí tem lá as questões técnicas, né, de correção, a quantidade de erro que vai tirando ponto. Mas cada competência vale 200 pontos. No geral, a redação vale 1000. Então, a pontuação é muito alta. Então, essa prova de redação, ela tem a capacidade, né, de, por exemplo, vamos supor que o estudante, ele não tenha se saído muito bem em uma outra prova. Objetivo. Como a pontuação, se ele se saiu muito bem na redação, ele tem a chance... Foi o meu caso.
te dá um up. Pode fazer ele ter uma evolução ali na nota a ponto dele passar na vaga que ele quer, tá? E aí, vai avaliar questões como o domínio da norma culta, habilidade de interpretação do tema, um estudante que ele não faz a interpretação correta do tema, ele vai escrever o texto com o tema errado também. Então, se não interpretou corretamente, ele vai escrever o texto do tema errado e aí, se tiver uma fuga total, ele zera a redação inteira. É um dos critérios que zera, né? Fugir. Uma outra coisa, a terceira competência, é a habilidade de organizar ideias, sabe? Às vezes, quando eu falei pra você, essa capacidade, essa autonomia de organizar coisas, às vezes a gente tá com a cabeça borbulhando. Quem tem pensamento acelerado, aí que fica. Bem mais. E vou te dizer, as mais difíceis, né, as que os alunos têm mais dificuldade para fechar é justamente a 1 e a 3. Porque essa 3 vai ver se você tem capacidade de organizar, de mobilizar conhecimento de outras áreas para dentro da sua discussão. Então, a autonomia vai ser cobrada ali bastante. É a competência que mais cobra autonomia. Então, se o estudante ele tem muita ideia na cabeça e ele não pratica organizar no papel, ele vai ter problema ali na hora. Até porque ter ideia na cabeça não é o suficiente para se dar bem numa redação, para se dar bem na produção de texto. Porque na hora ele pode ter muita ideia e na hora se embananar todo ali. E agora eu começo a se perder todo. Eu começo por onde? Eu faço o que primeiro? Que ideia eu coloco? Isso se chama projeto de texto. E a habilidade de projetar texto vai fazer com que o estudante ganhe tempo para as outras questões, porque não é uma prova pequena, é uma prova cansativa, cheia de texto, longa. Então, são inúmeras questões e mais uma redação. Então, se o estudante ele pratica essa habilidade de organizar pensamento, ele ganha tempo na hora de fazer a produção, passar a limpo e ganha tempo para as próximas. Né? A quarta e a quinta habilidade que a você quarta, comentou. A quarta, ela tem a ver com esses mecanismos linguísticos, né? Por exemplo, saber se o estudante ele tem a habilidade de articular ideias umas com as outras, né? Por exemplo, se ele quer dizer, deixa-me ver, pensar aqui, fala de conectivos como porém, entretanto, todavia. Você tem conectivos entre frases, né? Então, se eu digo, estou com pressa e preciso sair agora. É uma coisa. Agora, estou com pressa, mas não posso sair agora. Esse mais, esse i aí entre 12 e 10 faz toda a diferença. Isso é mecanismo, né? Porque dentro de um parágrafo, você tem várias pequenas ideias, várias pequenas informações que elas são grudadas umas com as outras e formam um parágrafo coerente, com a ideia, com início, meio e fim, coerente. Então, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, o conectivo dentro de um parágrafo é como se fosse uma engrenagem, né? Você tem uma peça maior, aí você tem uma peça aqui e outra aqui que são conectadas por uma engrenagem. Se essa engrenagem está com defeito, essa peça não vai funcionar bem. Então, se você usa conectivos linguísticos dentro de um parágrafo, que ele não está produzindo o sentido que você deseja, vai gerar problema naquele parágrafo, que se chama lacuna de texto, muitas vezes. Que é aquela hora que o professor, o corretor olha e fala assim, oi? Sabe? Faz aquela cara assim, não ornou isso aqui. Não ficou legal. E a 5, que é a habilidade do estudante de propor, de trazer uma proposta de intervenção. É a conclusão, né? É uma característica particular da redação do Enem. É uma conclusão que pede obrigatoriamente uma proposta de intervenção, que seria nada mais, nada menos do que o estudante mobilizar o conhecimento dele, a autonomia dele, o conhecimento crítico. Se ele foi capaz de apontar que aquilo ali era um problema, se ele foi capaz de mobilizar conhecimento das várias áreas para poder comprovar e sustentar, que essa palavra sustentar faz bastante sentido, você precisa colocar lá dizer qual é o problema e sustentar esse problema, trazendo evidências. Se esse aluno foi capaz de sustentar, discutir sobre isso, a banca espera que minimamente também ele consiga apontar a solução para aquilo. Uma solução que seja viável? Plausível. Exatamente, que seja viável, plausível. Começar a viver um conto de fada parece exatamente. muito fácil. Existem alguns memes na internet. Ou ele alucinar também, né? Enfim. Eu já vi alguns memes nessa época, agora começa a aparecer alguns memes. Tem lá um quadro com Adão e com a família feliz e a natureza toda verde. Aí o aluno coloca assim, eu resolvendo todos os problemas do mundo na proposta da intervenção do Enem. Tá tudo perfeito, não tem problema algum. E aí não pode ser uma coisa também muito fora da realidade. Então é por isso que tem que ter muito cuidado com palavras muito radicais, como para acabar com esse problema. Será que esse problema realmente é possível de acabar? Ou ele pode ter ali, ele pode ser amenizado, ele pode ser
né, de alguma forma amenizado. Será que ele tem? Então tem que ser uma coisa que precisa ser... Porque pegando esse gancho dessas soluções milaborantes, vem o contexto, porque é o famoso tema, né? O tema! Quem tem o tema tem a redação na mão, teoricamente, né? Sim. Porque sempre se debate temas tão atuais, sociais também, né? Sociais, né, e atuais. Subentende-se que nós estamos aqui, faz mais sentido, vamos dizer, quando você está tratando do público-alvo. Quem é o público-alvo dessa redação do Enem? Na maioria das vezes, não que não existam outras pessoas, né, que, por exemplo, já tem uma profissão, mas quer voltar, quer fazer um Enem de novo, já quer saber qual nota tiraria, né, as pessoas querem recomeçar muitas vezes, mas a maioria são jovens que estão ali no final do ensino médio. Eu já tive aluno do 8º ano, que falou assim, eu posso fazer, 9º ano, eu posso fazer, treineiro, né, são os treineiros que vão lá só pra fazer a redação pra saber como é. Eu acho isso, é até algo que eu posso comentar mais, recomendo, depende, né, depende dos casos. Mas porque esse público é o que tá vivendo na era atual. Sim. Né? Então, assim, pra mim, pra vocês, eu não vamos entrar no mérito da idade, tá todo mundo aqui, os jovens senhores, né? Jovens adultos. Mas eles não teriam tanta facilidade pra falar, por exemplo, de uma questão que foi muito pontual da nossa época. Seria um pouco mais complicado. Entendi. Né? Mas isso não é impossível. Vamos pensar num tema... ditadura militar. É possível cair um tema relacionado à ditadura militar? É um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que não, que eles se apegam muito a isso. É possível? É possível. Porque a ditadura militar traz consequências até hoje. Existiram coisas discutidas sobre ditadura militar até hoje. Nós tivemos aí um filme que foi premiado no Oscar, falando sobre as memórias, as consequências que ficaram do regime militar, por exemplo. É possível ainda. Então, assim, na maioria das vezes a gente fala, pode ser tema atual? Sim. Mas algo voltado, por exemplo, à ditadura militar, que é algo que é do conhecimento de um aluno do ensino médio, também é possível. Não algo muito específico daquela época, mas, por exemplo, falar os resultados que ficaram, porque foi uma coisa, as consequências se perpetuaram. Sim. Ficaram ainda. Existem aí as vítimas da ditadura militar até hoje. Né? Entrando, Natiele, num bloco aqui de discussão, de práticas e preparação, quais são os principais erros que acontecem no Enem? Eu posso rasurar, não posso? Você fala assim da questão muito específica ali para não cometer deslize assim. Já na hora mesmo que você mais encontra, assim, no processo da escrita mesmo, na hora da prova. Pronto. Equívocos mais comuns. Não elaborar uma tese, né? A tese, no final das contas, é o norte. Você está dizendo para o corretor o que você vai discutir a respeito daquilo ali. Vou dar um exemplo. Vocês me sugeriram, né, um tema aqui, os impactos da inteligência artificial nas relações humanas, que a gente até começou a falar um pouquinho disso aqui. Então, por exemplo, a pessoa vai contextualizar o assunto, que é a inteligência artificial, mas não vai indicar o que dessa inteligência artificial ele vai discutir nos seus argumentos. Quais os impactos, por exemplo. Não cita, não deixa definido ali o que ele vai discutir. Porque sobre a inteligência artificial a gente tem um monte de coisa. Isso a gente chama do eixo temático. Né? Por exemplo, eixo temático meio ambiente. Então, se for o eixo temático meio ambiente, ele está pedindo para você falar o quê? Tem uma parte específica. O tema também do Enem te dá uma parte específica. Vamos supor... consequências da devastação ambiental no Brasil. Você tem ali o eixo meio ambiente, que está ali demarcado com a questão da devastação ambiental, né? Mas só que você pode falar várias coisas sobre devastação ambiental. Causas, consequências, não sei o que está ali implicado, mas o tema quer que você fale exatamente o quê? Aí vai estar lá. Sim. Desafios para... combater a devastação ambiental, causas, consequências, sempre tem uma parte específica. E essa tese, ela precisa que meio, em grosso modo, uma fotografia daquilo ali, dessa parte específica. E não elaborar uma tese é um grande equívoco, porque ela indica para o corretor quais argumentos ele vai encontrar lá. E a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, ela precisa estar conectada, sabe? Essas partes, elas são parágrafos separados, mas elas têm que estar conectadas. Precisa ter uma coerência. Então, por exemplo, qual a conexão que tem entre o primeiro argumento
e a introdução do texto. A introdução deixa ali prevista qual vai ser a tese e logo em seguida o argumento já começa a aprofundar. A introdução não é o lugar para você aprofundar nem discutir nada, sabe? O lugar de aprofundar e discutir e trazer, mobilizar repertórios é no desenvolvimento. Então, não elaborar é um deles, tá? Um outro equívoco que é bastante que não se aplica, eu tinha até me preparado, mas que isso que você fala de se aplicar ao texto, esse equívoco aqui, ele não veio da agora. Então, eu acho que o equívoco maior de todos que leva a tudo isso é não se preparar antes. E aí, eu queria abrir um parêntese aqui para poder falar disso. Depois eu continuo falando um pouquinho mais dessas questões pontuais. Porque o não se preparar leva a tudo isso aqui, né? Então, vamos supor. Nossa, falta um mês. Faltam 2 meses, e aí eu não produzi nenhum texto durante o ano, eu não pedi o suporte de um corretor para me dar um feedback, eu não tive uma correção e não pedi alguém para me orientar como refazer aquele texto, que reescrita é fantástica. Muito mais do que você produzir um tema por semana... É reescrever. Reescrever, quando você recebe... Minha redação é toda arriscada. A minha correção é manuscrita mesmo, até hoje é como você fala, eu sou como falam os incas, astecas, eu sou como se diz, na mão grande. Então, e às vezes solicitar mesmo, reescrever, olhar o que foi que errou, do que ficar engavetando ali vários temas e não voltar no texto que foi muito ruim, porque às vezes, e esse texto pode ser um tema que vem de lá. Então, esse é um pré-requisito para todos os outros problemas. Porque se você se prepara, você vai entender que você não pode deixar uma tese faltando, ela precisa estar bem definida. Vai entender que nos argumentos você precisa ter um tópico frasal bem definido, né? Que já pega ali uma tese e ela já é um pouco mais apresentada e começa a se elabora ali uma reflexão não muito subjetiva e evitar a primeira pessoa. Precisa agregar ali um repertório sociocultural que seja específico, não se pode mais utilizar um repertório genérico, é uma outra questão que é uma mudança que veio para agora, para evitar aqueles textos prontos da internet que alguns estudantes pegavam lá, saía a cartilha da redação nota 1000 do ano passado, eles liam, eu vou adaptar esse esqueletinho aqui, porque esse repertório cabe com muita coisa, não pode mais. Então... e quem fazia isso vai precisar se adaptar, quem não tinha, né? Quem não consumia esses repertórios. Quem decorava, na verdade. Quem não explorava também, né? Outras possibilidades vai ter essa dificuldade. Então, quem não se prepara antes vai ter essa dificuldade também. Vai entender que o texto precisa ter 4 parágrafos, né? E não se pode colocar uma redação em monobloco. Monobloco é aquela redação que você faz um texto inteiro e se não divide parágrafo. Esse é o monobloco. Que é os parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eles precisam estar bem... D2, a conclusão, muito específico. Se prepara também, não vai... Eu já peguei várias redações em monobloco, né? E a pessoa também vai compreender que ela precisa... O que é fazer uma proposta de intervenção? Às vezes a gente tem a conclusão, mas o estudante ali não tem conhecimento. O que eu coloco na proposta de intervenção? Tem 5 elementos. Você precisa dizer quem é capaz de resolver aquilo, fazendo o quê, de qual maneira, para qual resultado, né? E aí existe um conselho que eu já venho alertando durante o tempo, colocar assim, como agente, o governo deve resolver. Tudo joga na conta do governo. Culpa do governo. Esse generalista, entendeu? Não especifica. Isso desde a época que eu fazia redação, era assim, o pessoal jogava tudo na conta do governo. Do governo, eu já venho alertando, eu falei, olha... Mas é mais fácil, né? Chegar e botar na conta do governo. Governo. E existem outras possibilidades, porque existem problemas, eu costumo dizer para eles, existem problemas. O Enem, ele vai trazer problemas, são voltados às questões sociais, são problemas que envolvem a sociedade como um todo. E problema social nem sempre é culpa do governo, a sociedade também. Ela tem responsabilidade em muita coisa, a escola tem responsabilidade, a iniciativa privada. Por que não? Porque uma iniciativa privada, ela não pode fazer nada para beneficiar o coletivo? O próprio indivíduo também pode ter essa responsabilidade. A última mesmo, Nath, assim, de forma breve, e como é que os pais podem ajudar esse estudante na véspera? Você falou aí nesse ponto, e talvez esse pai também pode ser um protagonista nesse sentido. Sim, com certeza. Então, principalmente nesse sentido, né? E ninguém melhor do que os pais para fazer isso, porque eles estão ali próximo e sabem ali o nível de ansiedade de cada um, sabe como funciona. O aluno, ele tá meio desajustado naquele momento, até porque é uma ebulição de informação que chega. Meu Deus, já é amanhã. Então, assim, no dia anterior, dias anteriores,
já auxiliar. Já separou a documentação? Já pegou o RG? Já pegou a caneta? Qual caneta que vai levar? Já separou qual garrafa de água vai levar? Então, perguntar mesmo. E como eles ficam assim, muito antenados, muito no virtual, no celular e no WhatsApp, pra ver, né, o que tá tendo ali de informação nova, eles ficam assim meio... aéreos. E é muita coisa mesmo pra eles administrarem. Então, pegar na mão mesmo assim, ó, vem cá, já conferiu isso aqui, tá onde, tá aqui, e confere se tá mesmo. Que pode ser um aluno muito autônomo, tudo bem, mas ele tá no momento ele tá sob estresse, né? E aí pegar, conferir se tá tudo ok e fazer o trajeto antes. E entender que tá todo mundo saindo ao mesmo tempo pra ir pro mesmo lugar, sabe? Intercorrências vão acontecer. Com certeza. Aí um engarrafamento que acontece. Nossa, então, fazer o trajeto antes. Eu não vou poder levar no dia, vai ter que ter uma pessoa pra levar. Fazer a mesma coisa. Então, esse trajeto, se precaver de todas as coisas, porque no dia é uma agonia. À frente da UFES, meu Deus, fica uma loucura. Entende? E aí, Natiele? Eu vou encerrar porque Diego já tinha perdido na redação. Você estourou as linhas, Diego. Lamento, mas você estourou a quantidade de linhas. A única dica pros pais, no jantar ou no almoço, gente, não pergunta aquela pergunta célebre. E aí? Como é que foi? Como é que foi na prova? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Outros assuntos, entendeu? Por favor, Rodrigo. Mas agora, Natiele, te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter vindo compartilhar todo esse conhecimento. Passou rápido. Passou rápido. Se não fosse horário, a gente seguir até mais, discutindo sobre mais temas. Tem bastante coisa. Eu vi, tem bastante coisa no seu papel, mas é porque passa de uma forma muito rápida. Quero te agradecer e espero que quem esteja assistindo, a Pronat, tenha ajudado. Eu agradeço mais uma vez. Desejo um bom desempenho, né? Espero ter ajudado da melhor maneira possível, né? A gente tem um tempinho reduzido, só uma explicação, um acompanhamento mais perto para dar informações mais precisas, até porque cada estudante tem uma dificuldade diferente, né? Mas eu que agradeço, sinto-me honrada, estou à disposição. E vai ficar na descrição do vídeo os contatos para quem quiser se conectar com a professora Natiele para se obter exatamente com antecedência e fazer os treinos necessários. Sim. É isso. Nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Adeus, até a próxima.